Então, vamos começar a nossa aula, né? Hoje nós vamos mudar um pouco de assunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ecologia e nós vamos ver como que esse conteúdo é cobrado aí em muitas universidades, também na questão da banca do Enem. Então, a gente vai ver como que esse conteúdo ele é cobrado. Para isso, a gente vai dar uma breve introdução referente ao tema. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a ecologia, qual que é a sua importância e alguns conceitos que são trabalhados dentro da ecologia, para a gente compreender um pouquinho melhor aí esse significado. Então, se a gente for ver o significado da ecologia, ela vai estudar a relação entre seres vivos. Aí nós vamos observar que pode ser de mesma espécie ou de espécies diferentes. E essa interação, essa relação pode ser com outras espécies ou até mesmo com o meio no qual essa espécie ela está inserida. Então, a gente vai ver que a ecologia também, a partir do momento que a gente faz o estudo dela, a gente compreende bastante referente aos impactos ambientais que está acontecendo hoje, na nossa atualidade. O porquê disso? Muitas vezes a gente não respeita o limite da natureza, a gente invade o seu espaço e muitas vezes a gente acaba tirando habitats de espécies que na qual elas são endêmicas. Endêmica seria que ela só reside ou existe numa determinada região. Então a gente vai compreender um pouquinho mais essa relação das espécies, qual a sua importância, e assim vai ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor aí o nosso planeta e como a gente deve respeitar ele e ter esse cuidado. Então, os conceitos que nós vamos abordar será fatores abióticos e fatores bióticos. Nós vamos também falar sobre ecossistema, comunidade, população, e para isso a gente precisa entender esses conceitos. Então, quando a gente fala dos fatores abióticos, lembra lá que nós estamos falando dos fatores físicos e químicos do ambiente. Quando nós falamos de fatores bióticos, nós estamos falando dos seres que vivem naquele ambiente, tá? E assim a gente precisa fazer essa definição, esse entendimento, o que seria uma população e o que seria uma comunidade. Então, quando a gente fala população, nós estamos falando de um conjunto de indivíduos que eles são todos da mesma espécie. Aí, quando a gente leva esse conceito para o ambiente e a gente visualiza isso em uma determinada espécie, nós conseguimos visualizar espécies que elas formam grupos no qual eles ficam, de certa forma, tão isolados que aí esse isolamento poderia ser uma barreira física, né, na qual impede que essa espécie desse grupo tenha relação, tenha contato com a mesma espécie de um outro grupo. Aí pode ser vários fatores que podem contribuir para essa barreira. Mas o que eu estou querendo explicar para vocês? Eles formam um grupo de tal forma que esse grupo eles começam a não reconhecer mais outros indivíduos de fora, vamos supor, outros indivíduos de outros grupos. E assim eles começam a se relacionar, a se reproduzir entre eles. Se a gente for olhar isso para a sua evolução, para a evolução desse grupo, será que seria bom? Até certo momento, sim, mas chega um momento que começa a ter reprodução entre indivíduos com um parentesco muito perto. E isso, para a diversidade genética, já não é um fator tão favorável. Então, o que eu estou querendo explicar aqui para vocês? Quando a gente fala de população, nós estamos falando de um conjunto de indivíduos que ele é formado por uma mesma espécie, tá? E quando a gente fala de comunidade, comunidade ela já é formada por indivíduos de várias espécies. E esse conjunto, ele vai ter que ter uma relação, vai ter que ter, não, tem, né, na verdade, uma relação entre esses indivíduos, e nessa relação nós vamos observar que indivíduos, eles vão ser predados
ou eles serão os predadores. Eles vão estar utilizando o recurso daquele ambiente, como água, alimento, ou um espaço também, para que a sua população ela consiga se desenvolver ali. Então, são vários fatores também que influenciam nessa construção dessa comunidade, né? Então, eu quero que vocês compreendam esses conceitos. Quando a gente fala população, pense em apenas uma espécie, pensa em um grupo que é formado por uma única espécie. E quando a gente fala comunidade, aí vocês vão lembrar, a comunidade ela é formada por vários indivíduos de várias espécies. E ali vai ter interação, competição de espaço, vai ter predação também, vai ter o predador, vai ter a presa, e assim vai ocorrer essa interação. E dentro da comunidade, a gente tem os tipos de interação, os tipos de relação entre essas espécies, que a gente pode falar que é mutualística, onde ambas vão se beneficiar, tem a parte na qual uma espécie não se beneficia e a outra sim, né, que aí seria na parte ali do predador com a sua presa. Quem vai se beneficiar vai ser o predador. Quem acaba se dando mal, né, na história, podemos dizer assim, será a sua presa. Então, conforme esses comportamentos entre essas espécies, nós também conseguimos fazer essa classificação da interação entre esses indivíduos. E quando a gente fala de habitat, vocês lembram ali que a gente está falando da casa dessas espécies, que nem a nossa casa. Nós temos uma casa na qual nós utilizamos para a gente morar, onde que a gente tem as questões físicas, químicas, seria a água, o ar, que é o ambiente no qual nós utilizamos para morar. E aquilo ali vai nos auxiliar no processo de reprodução, do nosso ciclo de vida. E não é diferente com os animais. Todo animal ele vai ter o seu habitat, vai ter a sua casa. Por que ele vai residir em uma determinada região? Porque aquela região ela vai fornecer alimento, nutrientes, vai oferecer um espaço para que ela consiga reproduzir, para que ela consiga completar o seu ciclo de vida. Ali vai ter alimento para ela. Então, o habitat nada mais é que a casa desse animal ou dessa espécie. Tá? Aí vocês fazem essa associação que a gente consegue fazer bem a diferenciação desses conceitos e a gente consegue visualizar o que ele quer dizer. Já quando nós falamos do conceito nicho ecológico, o nicho é o estilo de vida dessa espécie. Vamos supor, o que ela se alimenta? Ah, é um animal carnívoro? Ou é um animal, uma espécie onívora, né? Que pode tanto se alimentar de carne como também de vegetais? Ou é uma espécie que só se alimenta de frutas? Então, é o estilo de vida que esse animal ele leva. Então, quando a gente fala do nicho ecológico, nada mais é o estilo de vida dessa espécie. Como que ela vai se reproduzir, quem é o seu predador natural, qual é a sua relação com as outras espécies, né? Então a gente vê essa ligação entre esses indivíduos dentro do seu nicho, tá? Então quando a gente fala de população, nós estamos falando de um grupo de uma única espécie. Quando nós falamos de comunidade, nós estamos falando um grupo formado por várias espécies e dentro desse grupo ocorre a interação entre eles. E aí nós temos os fatores abiótico, que são os fatores físicos e químicos, e nós temos o fator biótico, que é os fatores que a gente fala dos organismos que estão inseridos dentro desses grupos, que são as espécies, tá? Que é a interação ali entre indivíduos. E o nicho aqui, que é o estilo de vida, né? Que esses animais, eles utilizam aí para sobreviver nesse ambiente. E não esquecendo do habitat, que o habitat é o quê? É a casa desse animal, né? Dessa espécie. Aí aqui na frente eu trouxe os conceitos, quando a gente fala fator biótico e fator abiótico. Aí vocês colocam assim, para fazer a diferenciação.
quando tem a letrinha A na frente, geralmente dentro da biologia, ela significa não. Então, vocês podem ver, ó, fator biótico, nós estamos falando de seres vivos que habitam em um determinado lugar e ele vai ter interação com outros seres vivos, os fatores bióticos. E quando a gente fala dos fatores abióticos, nós estamos falando daqueles fatores que são físicos, que são químicos. Um exemplo, espécies de planta, animais. Nós não dependemos da energia solar? Dependemos. Dependemos também da temperatura? Sim, dependemos. Dependemos da umidade do ambiente? Sim, dependemos do vento, dos nutrientes que o solo ele fornece, dependemos dos gases. Um exemplo, qual que é o principal gás que ele é fundamental para que haja vida em nosso planeta? É o oxigênio. Né? Um exemplo. Outro gás também que a gente tem muita importância, que ele traz aí bastante contribuição, mas também o seu excesso traz prejuízo ao nosso meio ambiente. A gente pode destacar o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é utilizado pelas plantas no processo ali da fotossíntese e a planta ela utiliza esse gás para produzir o seu próprio alimento. E o que acontece quando esse gás ele está em grande excesso na atmosfera? Ela vai contribuir para o aumento da temperatura do nosso planeta, e a gente vê hoje em dia que o aumento da temperatura ela pode prejudicar inúmeras espécies e também causar o desequilíbrio aí do ambiente, né? E, diante disso, a gente não pode deixar de falar da produtividade primária. A produtividade primária, a gente precisa compreender esse conceito para a gente entender como que ocorre o fluxo de energia. Esse fluxo de energia é a energia que passa de um animal para o outro. Um exemplo assim, ó, quando a gente fala de produtividade primária, vocês têm que lembrar que a gente está falando ali da questão da absorção, da utilização de energia. Então, essa energia nada mais é que ela é disponibilizada pelos raios solares, é uma energia solar, e essa energia, a planta, ela faz a conversão, na qual ela utiliza ali no seu processo de fotossíntese, que ela vai produzir o seu próprio alimento. Feito isso, o que a gente vai ter? Uma planta sadia, uma planta que se desenvolveu, uma planta que vai gerar frutos, que vai desenvolver frutos. Ok. E depois disso, o que vai acontecer? Animais vão utilizar daquela planta como fonte de alimento. E aquela energia que aquela planta absorveu inicialmente do sol, ela vai ser passada para esse animal que vai fazer o consumo dos frutos ou das folhas dessa planta. Então, por isso que a gente precisa entender esses conceitos, para a gente entender certinho como que ocorre o ciclo ali de reprodução desses animais, de desenvolvimento, como que eles conseguem se adaptar ao ambiente, quais organismos ele interage, tanto na parte que vão beneficiar essa espécie ou não também, tá bom? Então, aqui eu vou destacar para vocês o que seria a produtividade primária e a produtividade primária líquida, né? Que a gente tem a bruta e a gente tem a líquida. A bruta é essa daqui de cima e a líquida é essa aqui que está logo ao lado. Se a gente for ver esse esquema, quando a gente fala de produtividade primária bruta, nós temos que lembrar que a gente está falando de uma energia que ela é absorvida no processo da fotossíntese, e essa energia a planta ela vai utilizar. Um exemplo aqui, ó, nós temos essa planta, ela produz o seu próprio alimento através, né, de captar aqui os raios luminosos do sol, e ela faz o processo da sua fotossíntese. Então, ela utilizou essa energia para produzir o seu alimento. No entanto, ao mesmo tempo que ela absorve essa energia para fazer fotossíntese, ela também vai gastar, principalmente por processos vitais, que seria a respiração,
Então, quando ela faz esse processo de respiração, de metabolismo da planta, ela acaba perdendo, utilizando um pouco dessa energia. A outra energia que fica, o restante dessa energia que fica, quando vir um outro ser, uma outra espécie que vai se alimentar dessa planta, que nem aqui na sequência, né? O coelho vai se alimentar aqui da graminha, né? Das folhagens aqui. Então ele vai absorver essa energia aqui que a planta ela absorveu do sol e fez toda aquela transformação a partir do processo da fotossíntese. Ele absorveu essa energia, a gente fala aqui que é o fluxo energético, porque essa energia que foi absorvida lá inicialmente, ela vai passando de espécie para espécie. Tá, quem vai se alimentar desse coelho? Pode ser uma lontra. Quem vai se alimentar da lontra? Pode ser uma águia, um outro animal, né? E essa energia a gente vai vendo que ela vai passando de indivíduo para indivíduo. Então, o que nós temos que entender? Quando a gente fala aqui, ó, produtividade primária bruta, é a taxa total da matéria orgânica produzida pela fotossíntese. E uma parte dessa energia aqui, ela é utilizada no metabolismo, na respiração da planta. O restante dessa energia é passado para o próximo indivíduo que vai utilizar esse indivíduo anterior como fonte de alimento. Ele vai utilizar essa energia, vai consumir, vai dispersar um pouco, ele vai perder por quê? Para locomoção, processos vitais, metabolismo, respiração. Porém, vai chegar um momento que ele vai virar também uma fonte de alimento para um outro animal. E assim vai seguindo o fluxo energético, tá? E quando a gente fala aqui, ó, da produção primária líquida, nós estamos falando da taxa de matéria orgânica que sobra após a planta utilizar parte dessa energia. Então, vocês observaram tanto a produtividade primária bruta quanto a líquida? A bruta é a matéria orgânica produzida pela fotossíntese, pela planta, e ela vai utilizar um pouco dessa energia que ela produziu para sua respiração, tá? Pode falar, Breno. Professor, eu não sei se é a minha internet ou é a sua, mas tá cortando. Tem parte que tá cortando na hora que você tá falando. Vixe, tá cortando para todos? Que pode ser também. Não, pra mim tá ok. Tá. Deve ser a internet, Breno. A internet esses dias também não tava muito legal, não. Tava travando, não tava ajudando. Tá bom, professora, desculpa atrapalhar. Não, tranquilo, não atrapalhou, não. Então, pessoal, a gente consegue visualizar essa diferença, né? Da produtividade primária bruta. Lembra lá, para vocês entenderem melhor, vocês pensem assim de uma forma bem rústica, na qual acho que nem se enquadra muito, mas só para vocês visualizar. Imagine vocês fazendo um balde de pipoca, né? Vocês fizeram lá um balde de pipoca, aí finge que aquilo ali é a produtividade primária bruta, né? Você tem aquele balde cheio de energia, você produziu aquilo ali, mas você fica com fome. Aí o que você vai fazer? Você vai comer uma boa parte daquele alimento, daquela pipoca. Para quê? Para saciar sua fome. Por que você está com fome? Porque você precisa de energia para que você respirar, para que os seus órgãos funcionem. Ok, você não comeu tudo aquela pipoca, sobrou uma parte. Então, aquela parte ali seria a produtividade primária líquida, é o que sobra. Aí, o que pode acontecer? Vir uma outra pessoa e finalizar, né, de comer aquela pipoca. Não sei se essa analogia ajudou vocês a compreender o que é a produtividade primária bruta e a líquida. Deu para entender? Deu pra sacar? Deu? Ou ficou mais confuso ainda? Não, não. Não, né? Pessoal, aí por que eu falei tudo isso? E agora a gente vai chegar aqui nessa parte, a gente vai fazer a identificação. Quem é o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário? Quem são os produtores? Quem são os decompositores? Que vão fazer a decomposição.
A gente precisa ter tudo isso esquematizado. É um exemplo, assim, só para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Se a gente pegar nós e fazer essa construção dessa cadeia alimentar, tá, nós somos onívoros, nós comemos tanto legumes, folhagens, mas também nós comemos carne, por isso essa classificação, né? E o que a gente precisa entender? Esse ciclo, vamos supor assim um exemplo. A gente se alimenta do boi, ok, né? O boi se alimenta do quê? De grama, beleza. A grama, como que ela cresce? A partir do momento que ela absorve a energia do sol, e essa energia que é capturada, ela faz o processo lá da fotossíntese e se desenvolve, né? Então, o que nós vamos ter? Os produtores, que é a grama. A grama é os produtores. Aí vem o boizinho, come essa grama, aí ele vai ser classificado como consumidor primário, e nós seremos o consumidor secundário, porque nós vamos se alimentar desse boizinho, né? Que aí levar lá para o frigorífico, mata ele, né? Tira parte da picanha e adeus, né? Ao animal. Então, a classificação dentro da cadeia alimentar, ela vai ser determinada a partir do momento no que aquele indivíduo ele vai utilizar como fonte de energia, como fonte de alimento, ok? Que nem um exemplo aqui para vocês compreenderem o que eu estou falando. Se a gente pega, tira aqui, ó, no lugar da cobra e colocamos a onça aqui. Eu posso classificar a onça como consumidor terciário, mas também posso classificar ela como secundário. Isso vai dependendo de onde que ela está ali no nível da cadeia alimentar, tá? A gente pode fazer essas duas classificações. E para ficar melhor esse entendimento, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente conseguir fazer essa compreensão. Ó, a planta recebeu aqui os raios solares do sol, fez a fotossíntese, produziu o seu alimento, e nós, o que nós temos aqui? O produtor, né? Logo em seguida, nós vamos ter o consumidor, que vai ser o primário, que é o grilo. Quem que vai ser o consumidor secundário? Seria o sapo. Quem vai se alimentar do sapo? A cobra. Então, ela seria o consumidor terciário. E quem seria o consumidor quaternário? Que seria uma águia, né, na qual ela ia utilizar ali essa cobra como fonte de alimento. Então, ó, se a gente pega aqui, risca essa cobra, um exemplo, ou a gente troca aqui, ó, vamos tirar o sapo e vamos colocar a cobra no lugar do sapo. Vamos supor que ela não achou alimento, ela está extremamente com fome, e ela vai lá e consome o grilo, né? E se alimenta dessa espécie. Ela pode ser um consumidor secundário? Pode. Ela também pode ser um consumidor terciário? Também pode. Isso vai depender aqui, ó, da posição na qual ela se encontra na cadeia alimentar. Olha aqui, ó, o grilinho tá aqui, consumidor primário, né? Se a gente for olhar aqui, ele também continua nessa posição, porque os passarinhos vão se alimentar dele. Quem vai se alimentar dos passarinhos? Serão as raposas. A raposa, se a gente for fazer essa classificação da cadeia alimentar, quem que seria aqui ela? Seria um consumidor terciário, né? Aí eu trouxe vários exemplos aqui para a gente estar visualizando. Ó, um exemplo aqui, ó. Nós temos o capim produtor. Aí logo em seguida nós temos o gafanhoto, novamente, né? Ó, quem que é o consumidor primário, o sapo secundário e a cobra que seria o terciário. Aí outro exemplo aqui também, tá? Esses dois aqui acabou ficando igual, nem tinha me atentado a isso, ó. Esse daqui de cima e esse, tá praticamente igual um ao outro. E esse daqui também de baixo. Esse daqui ele é mais completo o ciclo, ó. Se a gente for ver, nós temos o produtor, que é a grama, né? Quem vai se alimentar dela seria o gafanhoto. Então, ele seria o consumidor primário. Quem vai se alimentar do gafanhoto seria o que? Um roedor. Esse roedor seria o consumidor secundário. Quem vai se alimentar do roedor? É uma cobra. Então, ela seria o consumidor terciário. E aqui, um falcão iria se alimentar dessa cobra. Ela já seria
o consumidor quaternário. E aqui nós iríamos finalizar com os decompositores. Como que iria ocorrer esse ciclo aqui? Para que ocorra a decomposição, por alguma fatalidade, esse falcão ele iria morrer. Poderia ser por idade ou poderia ser, né? Vai que ele tentou pegar uma cobra ali extremamente venenosa, a cobra conseguiu picar ele e assim conseguiu passar, injetar, né, o veneno nele e infelizmente esse animal morreu. Ou sei lá, algum outro fator, né, que não seja esse que eu coloquei como exemplo. O que vai acontecer? Vai entrar em decomposição esse corpo. Quando ocorre esse processo de decomposição, está voltando todo o nutriente, ele vai virar como se fosse um adubo para aquele solo. E assim essa energia ela vai estar retornando. E assim a gente tem um ciclo dessa cadeia alimentar, que a gente tem os produtores, aí nós vamos ter todos os consumidores, e assim a gente volta para os decompositores. E esse ciclo ele sempre vai continuar. Aí, para isso, eu trouxe algumas questões aqui só para a gente abordar e para a gente ver como que esse conteúdo está sendo abordado aí nas universidades, no Enem e assim por diante. Então, nós vamos começar aqui pela alternativa número 1. Eu nem falei para vocês, né, qual que é o capítulo aqui que a gente está trabalhando. Pessoal, é o capítulo de Ecologia, capítulo 29 da apostila, tá? Página 281, o conteúdo. Então, bora lá, vamos ver essas questões aqui. Ó, os seres vivos não são entidades isoladas. Então, significa que a gente não nasceu para viver sozinhos, né? Eles interagem em seus ambientes com outros seres vivos e com componentes físicos e químicos, que é lá os fatores abióticos. São afetados pelas condições desse ambiente. Com relação ao ecossistema marinho, assinale a alternativa correta, tá? Então vamos lá. Zooplâncton e fitoplâncton representam os organismos produtores autótrofos nas cadeias alimentares marinhas. Alternativa B. Os consumidores secundários e terciários nos mares são representados principalmente por peixes. Letra C. No ambiente marinho não existe decompositores. Aí você começa assim, professora, como que eu vou responder uma questão que a gente está falando ali de um ecossistema marinho, sendo que aqui a gente não tem, que geralmente a gente sempre volta o nosso estudo para a nossa região, né? Para a nossa região aqui da Amazônia, Cerrado. Então a gente foca mais nesse contexto. Mas é só você começar a fazer a análise. Quando ele traz aqui nessa alternativa C, ó, no ambiente marinho não existe decompositores, gente, em todo o ambiente, em todo o ecossistema, tem decompositores. Então, você já pode eliminar ela de cara, pelo seu entendimento do conteúdo que você aprendeu. Então, aqui, elimina C, né, que nós colocamos, vamos ler a D. As diatomáceas são as principais representantes dos zooplânctons. Alternativa E. Todos os seres zooplâncton marinho são macroscópicos. Então, o que ele está pedindo aqui para nós? Ó, com relação ao ecossistema marinho, assinale a alternativa correta. E ele fala aqui, ó, os seres vivos não são entidades isoladas, eles interagem em seu ambiente com outros seres vivos, principalmente com os componentes físicos e químicos, e ele destaca aqui o ambiente aquático para nós. Então, quando ele traz aqui na alternativa A que os zooplânctons e os fitoplânctons, eles representam os organismos produtores na cadeia alimentar, quem já assistiu o desenho do Bob Esponja? É só lembrar dele, que na hora você vai lembrar que o fitoplâncton, né, que até o plâncton, se eu não me engano o nome do personagem, ele não iria enquadrar dentro dos organismos produtores. Aí você sempre faz essa analogia que vocês conseguem fazer a diferenciação. Então, a alternativa A, ela estaria incorreta. Bora ver aqui a alternativa B. Os consumidores secundários
e terciários dentro do ecossistema marinho são representados principalmente por peixes, os peixes eles podem ficar dentro desses dois níveis? Sim, podem. Os peixes eles podem ser tanto os consumidores secundários como os terciários. Tá? Isso dependendo da espécie, dependendo da cadeia alimentar ali, daquele ambiente, daquele habitat, ele pode ser até o quaternário, tá bom? Então, a alternativa correta a alternativa correta seria a letra B, tá? Dessa alternativa aqui, número 1. Eu coloquei até um gabarito aqui, tá? Depois comentado, para vocês ver por que uma tá certa e a outra não. Vamos aqui passar para a alternativa 2 e eu vou pular um pouquinho, eu quero ir lá para umas alternativas mais no final, que ela fala do fluxo ali de energia dentro da cadeia alimentar. Vamos ler essa daqui, ó. Quando nos referimos ao ecossistema de um lago, dois conceitos são muito importantes: o ciclo dos nutrientes e o fluxo de energia. A energia necessária aos processos vitais de todos os elementos deste lago é reintroduzida neste ecossistema. Aí ele vai perguntar aqui: pela respiração dos produtores, pela captura direta por parte dos consumidores, ou pelo processo de fotossíntese, né, que é a partir ali do processo fotossintético, ou pelo armazenamento da energia nas cadeias tróficas, que seriam ali as cadeias alimentares. Ou alternativa E, pela predação de níveis tróficos inferiores. Aí essa daqui eu gostaria que vocês fizessem a análise e destacassem aí qual que é o processo que esse fluxo de energia ele é inserido ou ele é reintroduzido novamente dentro de um ecossistema. Quais são os mecanismos? O que vocês acham? Ficou a dúvida ainda? Ó, essa questão, pessoal, ele está destacando sobre a questão da energia e do nutriente, como que essa energia, como que esse nutriente, como que ele vai adentrar dentro de um determinado ecossistema. Qual é o mecanismo? Quando a gente vê esse esqueminha aqui, ó, voltando rapidão, acho que eu passei, aqui, ó. Quando a gente observa esse esqueminha, qual que é o principal mecanismo de fonte de energia que vai iniciar todo esse ciclo da cadeia alimentar? É a partir do processo da absorção do quê? Dos raios luminosos. Então, é a partir do processo da fotossíntese. Esse processo ele vai auxiliar a reintrodução novamente dessa energia, desse nutriente, e assim inicia tudo novamente esse ciclo, tá? Então, por isso que a gente precisa aprender esses conceitos, para na hora da gente fazer a leitura, a gente conseguir fazer a compreensão. Eu vou pular aqui, porque eu quero mostrar para vocês um outro que fala sobre o fluxo. Essas outras alternativas aqui eu vou deixar disponível para vocês, tá? Aí depois vocês vão dar uma lida. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a 8 aqui. Aqui, ó. A 8, vou ler rapidão aqui com vocês, ó. A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o meio e com os... O que eu escrevi aqui? Sim, achei que tinha escrito errado. Com o meio e os que o cercam, né? Que seriam ali os outros organismos. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tais como solo, água, temperatura, umidade. Essas partes não vivas são chamadas de fatores abióticos ou fatores bióticos, ou biosfera, ou um nicho ecológico ou ecossistema. O que vocês acham? Quando a gente fala de todos esses componentes que ele caracterizou aqui para nós como parte não viva de um ecossistema, de um ambiente, que ali ele traz a caracterização que seria o solo, os nutrientes, a água, a temperatura, a umidade, os raios luminosos do sol, o oxigênio.
Como que a gente poderia caracterizar todos esses elementos? Alternativa A. Isso aí, fatores abióticos, tá? Por isso que eu falei para vocês, toda vez que vocês verem uma palavra tem a letra A na frente, geralmente ela está querendo dizer algo, tá contradizendo ou está colocando como que é algo que não tem a vida, tá? Então, geralmente, quando é colocada essa letra na frente de alguma palavra dentro da biologia, está querendo dizer não. Então, seria o quê? Fatores abióticos seria ali fatores que seriam elementos que eles caracterizam como não vivos. Aí você fala, professora, a água não tem vida? Se a gente for estudar a molécula, tudo, claro que ela, né, tem, mas é uma forma deles fazerem essa caracterização dentro de um ambiente, dentro de um ecossistema. Quando eles falam os fatores bióticos, eles estão falando dos seres vivos, a questão da estrutura, que são aqueles que apresentam estrutura óssea, muscular, nervo e assim por diante, né? Um organismo completo, tá? Biosfera, a biosfera já são vários ecossistemas juntos, que seria o nosso planeta. Nicho ecológico, lembra lá, é o estilo de vida, né, dos animais. Aí, pessoal, eu vou encerrar aqui, né, que daqui a pouco vocês têm a próxima aula, mas aí eu vou deixar aqui as outras alternativas para vocês estarem estudando, que nem um exemplo aqui, ó, dessa alternativa 1, ela vai falar como que a gente classifica a interação entre as espécies. Um exemplo, se a gente tem piolho, qual que é a nossa relação, ou melhor, qual que é a relação do piolho conosco? Eu posso classificar essa relação dele. Pode ser uma relação de parasitismo, competição, predatismo, comensalismo, mutualismo. Então, dependendo da relação que eu tenho com outra espécie, eu consigo fazer essa classificação. No caso aqui do piolho, ele seria um parasita, porque ele vai se alimentar do nosso sangue para se reproduzir e para dar continuidade ao seu ciclo de vida. Né? Aí nós temos os inúmeros vermes aí que a gente já também fez o estudo. Um exemplo, qual que é a relação da onça com o jacaré? Como que a gente poderia classificar? É uma competição? Não. Seria o quê? Predatismo, a relação delas. Porque a onça vai predar quem? O jacaré, tá? E assim por diante. A gente tem várias classificações. Mutualismo é quando uma espécie se beneficia dos restos de alimento de outro. Comensalismo também é quando ambas espécies, aliás, vão se beneficiar a partir do momento que as duas estão juntas, tá? E competição é quando ocorre a competição, pode ser dentro de uma mesma espécie, essa competição, ou pode ser uma competição entre espécies diferentes, vamos supor, pela busca de alimento. Eles vão brigar, né, competir por um determinado alimento. Então, isso pode acontecer tanto dentro de um grupo da mesma espécie ou também dentro de um grupo com espécies diferentes, tá? Aí a gente finaliza aqui. Aí eu gostaria de verificar se alguém ficou com alguma dúvida ou tá tranquilo.